Boa noite a todos. Hoje nós vamos receber a Nilva Busata com o tema Como ser protagonista da nossa evolução espiritual. Então nós vamos começar com uma prece, nos sintonizando com a equipe espiritual desta casa, com o nosso Mestre amado Jesus, para que nós possamos aprender o máximo com a nossa irmã querida, que veio trazer as palavras de hoje. Que ela sempre seja instruída pelos mentores, pelos seus protetores, para ser instrumento do Cristo na nossa evolução. E vamos também agradecer aos nossos mentores que nos encaminham sempre para o bem, agradecer aos trabalhadores dessa casa, que materialmente é pequena, mas que é muito grande em tanto trabalho no bem. Obrigada, nosso Deus, por estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu ia trazer outro tema, mas aí eu fui almoçar e ficou me vindo esse. É uma palestra que não está pronta, então vai ser um esqueleto que eu vou estar preenchendo. Mas a questão seria bem essa. Tem como a gente assumir o nosso desenvolvimento? Fala-se muito de evolução. Tá? A gente vai deixar ela acontecer por acaso? Então, assim, o Espiritismo nos mostra que existem diferentes tipos de mundos e classes de espíritos. Daí a pergunta fica, onde nós estamos? Em qual classe a gente está? Na 10ª? Na 9ª? Como é que a gente faz para ir de uma para outra? Porque quando a gente está estudando, a gente sabe o que fazer para passar da primeira para o segundo, para o terceiro. Então, a gente pode conscientemente fazer escolhas? Tem algum método para a gente se desenvolver? Quando a gente se pensa em espírito, como um espírito imortal, então, como que a gente faz para evoluir enquanto espírito? E aí, na verdade, essa pergunta não é minha. Eu só transformei ela de um jeito mais moderno. Mas os espíritos já fizeram essa pergunta. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao mal? Vejam, evoluir e aumentar a resistência às más influências. Que lembra, nós estamos num planeta de provas e expiações. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, como que a gente evolui? Como é que a gente assume a evolução da gente? Se conhecendo. E aí? Por que isso é tão importante, gente? Significa que a gente não se conhece? Vocês não se conhecem? Então quem vai conhecer vocês? Se vocês não se conhecerem. E nós queremos que os outros nos amem ainda, hein? Tá? Nem nós sabemos o que é isso. Você sabe quem é você? Nem. Por que é esse corpo físico? Por que é esse DNA que você tem? Que efeito a educação que você teve, a formação, tem sobre quem você é hoje? O como e por que as dificuldades familiares estão na tua vida? Por que você passou por certos traumas? E você sabe que um trauma pode até mudar o funcionamento de um cérebro. As condições econômicas que a gente nasce faz toda a diferença. Mas por quê que a gente nasceu numa ou noutra? Por que numa certa cultura? Nascer no sul, no norte ou no centro faz diferença? Que efeitos tudo isso tem sobre o nosso momento atual? Lembra? Como nos conhecer? Nós somos consequência de tudo que nós vivemos nessa vida.
Nem isso a gente tem consciência. Quando eu falo de trauma, eu, por exemplo, eu não ponho a mão em animal. Por quê? Eu não lembro. Minha mãe conta que antes eu morava no sítio, antes dos 3 anos, eu peguei um pintinho na mão e a galinha veio para cima de mim. Eu aprendi. Eu não toco. Eu tive um gato por 17 anos. Se eu precisasse mudar ele de lugar, quando ele não me obedecia, eu pegava uma almofada e empurrava ele. Eu não consigo pôr a mão, me dá aflição. É interessante que eu não tenho medo. Nem o mesmo cachorro. Só se for muito agitado, mas eu fico no ambiente. Mas só não quero tocar. E não quero que encoste em mim. Vejam, então, o meu comportamento de hoje tem uma história de eventos que eu não lembro, mas que viesam o meu comportamento. Então, a nossa questão é, tem como a gente assumir essa evolução? Se, mal é mal, a gente entende as consequências que isso tem sobre nós, que aqui nós estamos falando só de questões dessa encarnação. Normalmente é isso que a gente trabalha em terapia. As pessoas acham que elas se comportam de forma aleatória. Não, se a gente for buscar, tudo tem uma construção. Tem um porquê que a pessoa faz de um jeito ou de outro. Mas estamos na casa espírita. Então, o que somos? Nos entendendo segundo o que o Espiritismo nos diz. Nós somos um espírito, temos um perispírito e estamos num corpo. Opa! Tudo aquilo que eu falei se refere ao meu corpo, às consequências do meu perispírito na moldagem desse corpo. E de todas as questões que quando a gente se entende enquanto espírito, nos trazem. Nos entendermos como espírito é simples? Eu falei da matéria, vocês já viram que é complicado. E se nós pensarmos em todos esses quesitos? Nós estamos num planeta de provas e expiações. E aí? Vocês sabem quem vocês são? Ilustres desconhecidos de si mesmo. Somos um espírito. O nosso perispírito tem um registro de tudo que nós já vivemos, que vai reverberar no nosso corpo. E aí, quando a gente faz a pergunta, quem é você? De verdade, a gente precisa pensar em todos esses quesitos. Simples? Vamos destrinchar um pouquinho? Idade espiritual. Qual é a minha idade? Qual que é a idade de vocês? Será que esse menino que é o mais jovem aqui não pode ser o espírito mais antigo? Mais sábio? Mais amoroso? De todos nós juntos? Não? Ainda não sabemos, você não terminou de crescer. Porque a gente vai descobrindo quem a gente é. Então nós temos uma idade. Qual é a nossa idade? Nós começamos, enquanto princípio evolutivo aqui na Terra, os espíritos nos dizem que poucos de nós somos da Terra. A maioria já vem de exílios. Então, qual é a minha idade espiritual para eu poder saber o que eu espero de mim? Qual é o meu grau intelectual? Eu já contei para vocês várias vezes, né? Que a minha grande libertação ao conhecer o Espiritismo foi entender por quê que eu não era tão rápida quanto os outros. Algumas matérias eu era rápida, que eram as exatas. As outras eu tinha muita dificuldade. Quando eu entendi que o nosso patrimônio espiritual, intelectual a gente construiu nas encarnações passadas, e que nessa, quando a gente começa a estudar, então aquilo que a gente já estudou antes,
é fácil. Aquilo que a gente estudou pouco ou não estudou, exige um esforço para que a gente construa aquilo, que aquilo se reverbere no nosso perispírito e seja como um patrimônio nosso. Então, qual é o nosso grau intelectual? E isso é muito complexo. Em algum momento, foi me dito assim, porque você já desenvolveu o intelecto, agora você veio desenvolver as outras coisas. Gente, fiquei de cara. Como assim? Eu já desenvolvi o intelecto, imagina o resto. Porque eu tenho dificuldade. Depois de muito tempo eu entendi. Veio bloqueada. Então, para quê? Para que com o meu esforço eu desenvolva disciplina, que eu tenho muita dificuldade, e uma série de outros recursos. Então, nesse momento não está disponível. Mas olha que interessante. Houve um momento que a pessoa que tirou a melhor nota da nossa turma, Laude Acadêmica, a gente estava fazendo um trabalho juntas, há uns 10 anos atrás, eu estou formada há 33, e anatomia a gente fez lá no primeiro ano. E aí eu falando, mas isso aqui é daquele jeito, assim, assado. Ela, como você lembra? Eu falei, mas você tirou a melhor, você só tirava 10. Ela, depois da prova, eu não lembro de mais nada. E tudo que eu estudava, eu lembrava e também eu conseguia fazer as abstrações na vida, nas situações, eu conseguia fazer correlações com aquilo. Então eu não tenho aquela memória que lembra o dado, porque eu não tenho memória para concurso. Eu teria que estudar muito para conseguir. Então, qual é o nosso grau intelectual? Qual é a nossa inteligência emocional? Hoje a gente sabe que são múltiplas situações, autocontrole, adaptabilidade, empatia, trabalhar em equipe. Eles chamam de inteligências, né? Inteligências emocionais, é paradoxal. Então, o que nós já desenvolvemos dessas coisas nas outras vidas? Que está aqui como recurso? Ou que nós viemos para trabalhar agora? Nós temos uma moralidade. Lembra, a gente vem dos instintos e vai desenvolver a angelitude. Nós sabemos aonde estamos? Não. Eu brinco, né? Vocês receberam o currículo Lattes a hora que vocês encarnaram? Pensou que bom, gente, se viesse para os nossos filhos, para a gente saber, isso aqui ele já sabe, eu tenho que trabalhar essa outra coisa aqui. E aqui, só para a gente brincar um pouquinho, hein? Quando a gente fala de moralidade, nós precisamos pensar, vocês sabem o que vocês fizeram nas encarnações passadas? Eu sei. Olha só. Vocês amaram, vocês cuidaram, vocês estudaram, vocês se disciplinaram, vocês foram resignados, foram leais, honestos, fiéis, sofreram expiações, repararam, passaram nas provas. Essa é a melhor edição de vocês. Antigamente, quando começou a falar de regressão de memória, as pessoas tinham uma curiosidade de saber se que figura da história elas teriam sido, e tipo assim, né? Eu posso ter sido alguém importante. Gente, essa é a nossa melhor edição. Esse é o nosso melhor momento. Lá atrás só tem situações mais sofríveis do que as atuais. Ok, nós temos essa ficha. Mas, gente, nós também matamos, roubamos, nos suicidamos, traímos, difamamos, nos prostituímos, usamos mal o poder, fomos corruptos, fomos ingratos e injustos e vingativos. Esse é o nosso currículo. Como eu sempre digo, não fui eu que inventei, tá? Eu só estou escrachando. É assim que funciona. Bom, com isso, gente, quando a gente fez todas essas coisas, a gente tem expiações. E aí eu pergunto, vocês têm noção? Lembra, o tema é, podemos ser protagonista do nosso caminho espiritual? Para isso, nós precisamos entender que eu tenho expiações. Meu filho pode ser um processo de expiação. E que eu dar um corpo
para ele, que talvez eu tenha matado lá atrás, e que ele me odeie, seja um processo, eu estou devolvendo para ele tudo que eu tirei. Expiando as consequências dos meus atos. Com isso, eu tenho um grau obsessivo. O quanto que vai ser mais fácil ou mais difícil eu cumprir a minha expiação se eu estiver mais conectada com meus mentores ou se eu estiver com meus obsessores? Esse fim de semana, eu e mais 3 pessoas somos uma qualificação da FEP, lá no Lar Lins de Vasconcelos. Gente, tudo que podia acontecer, aconteceu. Mas nós 3, em sintonia, tranquila, para cada situação que foi acontecendo, algum anjo veio e foi resolvendo. Tudo bem. Né? Era para chegar às 2, 3 da tarde, nós chegamos às 9 da noite. Passamos o dia inteiro, foram 12 horas. Mas, depois da gente analisando, tinha energias contrárias? Tinha. Mas tinha os mentores de plantão. E a gente deu condições para que eles nos ajudassem. Então a gente olha e fala assim, nossa, foi difícil. Mas não impossível e não doloroso. Então, nós temos os obsessores. E isso vai tornar mais fácil ou mais difícil a gente. De repente eu tenho objetivos intelectuais, mas eu estou dentro de uma expiação e junto um processo obsessivo. Vocês entendem que eu estudar não vai ser tão simples assim? E aí, talvez meu principal desafio dessa encarnação é eu dar conta de não, digamos, os obsessores eles não vão embora, mas eu resistir a eles, seja o principal dessa encarnação. Não eu fazer o meu MBA. E aí eu vou olhar para mim e vou ficar me cobrando que eu não consigo fazer o MBA porque meu filho não me causa problemas? Então, assim, nós vamos nos afinizar com o quê? Eu estou acompanhando uma situação em que a pessoa estava com DIU e engravidou. E ela já teve 2 embolia. Então, para ela, é relativamente perigoso. E aí, assim, ela falou, mas Nilva, agora que a minha vida estava organizada, agora que a menina dela está com 9 anos, que eu ia conseguir me engajar profissionalmente melhor, como ela tem algum conhecimento assim. Então, esse era o plano do teu ego. Mas o teu espírito parece que fez outros planos. Vai ser fácil? Não. E começa por esse processo que ela está com dificuldade de aceitar. Mas veja, de repente ela está num grande processo. Ela quer brilhar profissionalmente, mas ela não tem dificuldade profissional. Ela tem um marido que provê. A gente está fazendo o processo de reparação para esse ser que está reencarnando. Talvez o mais importante dessa existência dela esteja acontecendo agora. E por tudo que a gente já fez de bom e por tudo que a gente se propõe para essa encarnação, a gente tem proteção. Muita proteção. Estamos aqui para as nossas provas. Nós não sabemos o ponto que a gente está. Então, quando eu vejo que parece que a vida do outro é fácil e a minha é difícil. Gente, é tão difícil ter a consciência que são provas diferentes. De verdade, se a gente olhar todas as pessoas, a gente vai ver assim, eu tenho problema com dinheiro, o outro não tem. Mas o outro não tem problema com dinheiro, mas tem problema de saúde. Não tem ninguém de férias. Não tem, não se enganem. Mas, por quê? Aqui não é um planeta ditoso. Então, vamos estar ali engajado nas nossas provas. Vamos lembrar na escola para a gente entender o que é prova?
tem as aulas e tem o dia de prova, que é as aulas basta assistir. É passivo. A prova, a gente tem que ter processado aquele conteúdo e conseguir pôr para fora. Então, inclusive assim, como saber o que é prova e expiação? Normalmente as provas, a gente pode até ficar com um pouquinho de preguiça, mas não é tão difícil. A expiação é aquela que a gente realmente quer fugir. A reparação é aquilo que a gente consegue fazer com amor. Lembra? Conhece-te a ti mesmo. É interessante que à medida que eu for falando, vocês vão avaliando as questões da vida de vocês. Nós temos e alimentamos uma psicosfera que ajuda ou dificulta. Se eu estou vendo todas as más notícias do mundo, como é que fica a minha energia? Existe nível de vínculos, os vínculos positivos. Eu sei que vocês gostam de mim, que vocês estão sempre me chamando. Então, vir aqui é agradável. O que eu falo de alguma forma faz sentido para vocês. Mas de repente tem ambientes que meu estilo não serve. E lá, né, o vínculo, a psicosfera não vai facilitar. Então, quando nós estamos olhando para a nossa existência, é fácil ser amoroso com quem é difícil? É aquilo que eu sempre brinco, gente. É fácil ser mãe boa de filho fácil. Vamos ser mãe amorosa de um filho difícil. De um filho complexo, de um filho agressivo. E aí eu vou esperar, eu quero ser amorosa. Mas ele provoca o pior em mim. E talvez eu consegui segurar isso, eu consegui lapidar, eu consegui tá ali tomando consciência e segurando. Eu não peco mais por fala, só pelo pensamento. Já é um progresso. Eu já estou assumindo o meu desenvolvimento espiritual, partindo de onde eu estou. E eu sei qual que é a minha contribuição para a humanidade? De repente agora eu quero dar um salto profissional. E aí começa a me chamar para fazer um monte de palestra. Eu consigo terminar a palestra um pouquinho antes de entrar. Aí eu me sinto frustrada por não poder dar esse impulso no profissional. De repente, aquilo que eu me dispus para retribuir tudo que eu recebi, está acontecendo. Eu estou preocupada em fazer mais do mesmo do que eu fiz até agora, profissionalmente. E aí, gente? O pessoal lá do avião de Cascavel sabia que aquele seria o preenchimento da morte deles? O espírito sabia. Mas os egos, quem estava encarnado estava indo para algum lugar pensando em voltar. Provavelmente a data da passagem de volta já estava marcada. Não vai ser usada. E que diferença faz aquilo que eles deixaram de fazer naquela semana? Ou aquilo que eles fizeram que não precisava ter feito? Hoje foi interessante que eu atendi uma paciente daqui, mas que tinha que dar uma palestra lá. E aí, a palestra seria na quinta. Se ela fosse na quinta, era nesse avião que ela ia voltar. E aí, passaram para a semana seguinte, então foi depois. E não é espírita. Mas eu aproveitei, já que ela ficou impactada, para a gente fazer uma revisão. Falei, podia ser, a vida te salvou. E o que você vai fazer desse tempo a mais que você vai ter? Porque ela não é caminho dela, não é uma coisa comum que ela faz para aquela região. Então,
De algum modo a vida sinalizou para ela ver o quão efêmero e talvez que ela não tenha tanto tempo assim. E aí, você sabe quem é você? Quando você olha o teu corpo físico, a tua história, você consegue entender que por trás nós temos todas essas questões? Gente, nos vermos como espírito traz luz à questão 919. É o estarmos abertos a nos conhecer, porque realmente nós não nos conhecemos. E aqui, né, só para a gente se situar. É para a gente se conhecer. E aí, lembrando, nós só podemos ser como nós somos. Pensar como nós pensamos, sentir como nós sentimos, agir como nós agimos. Nos expressarmos segundo as nossas características. De quê? De espíritos ignorantes, com todas as más paixões, começando a ter as boas, o sentimento de bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Nós temos o direito de ser quem nós somos. E preste atenção, é fácil de falar, mas é fácil de sentir. O tema é como a gente assumir o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Mas quando a gente se depara com isso, com a nossa mágoa, com a nossa raiva, com a nossa inveja, com o nosso ciúme, com a nossa preguiça, como é que a gente lida? A gente olha e fala, isso significa, se eu estou com preguiça é porque isso significa que eu ainda não estou comprometida. Ah, eu preciso me comprometer mais. Ou simplesmente, eu olho, não gosto e procuro não ver. Lembra? Tem como a gente ser protagonista do nosso desenvolvimento? É a gente encarar onde a gente está. Por quê? Pra gente, quando vocês vão fazer uma viagem, vocês não fazem a rota da onde vocês estão, para onde vocês querem chegar? Então, nós precisamos do fator aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Qual é o potencial intelectual? Será que eu consigo tudo o que eu queria? Mas se eu não tentar, eu não vou saber. Então, veja. Temos que identificar para a gente fazer o planejamento. Não temos só essa encarnação. Temos muitas. Mas se a gente estiver consciente, a gente pode talvez economizar algumas lá na frente. Mas o importante é lembrar que a gente tem um véu de esquecimento nessas vidas. Então, por isso que eu não sei quem eu sou. E lembram como é que eu descubro? As situações e pessoas vão cutucar e vai aparecer o que tem dentro de mim. Todas as facetas de ser espírito. E aqui vem a pergunta. Vocês acham que se eu me julgar, se eu me condenar por eu estar no estágio que eu estou, isso me ajuda a assumir o meu desenvolvimento? E nós conseguimos olhar com benevolência para quem ainda estamos? Então, quanto à pergunta de que existe alguma forma da gente assumir nosso desenvolvimento e resistir ao mal, gente? Porque, olha, eu, pessoalmente, sei de poucas pessoas que se aceitam e se respeitam. E, portanto, assumem o seu desenvolvimento. Por que é ir resistir ao mal? Porque quando eu estou brigando comigo mesma ao ver a minha evolução, eu estou fazendo a pior coisa que eu poderia fazer. Lembrem, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o nosso dever é amar a Deus. Nós somos criaturas divinas.
deveríamos conhecer, aceitar, respeitar e amar aquilo que nós conseguimos. É a nossa melhor edição. Para daí sim, como que eu aprimoro? Como eu melhoro? Nós de verdade ficamos aqui. Lembra? O que faz a gente... Quais são as grandes chagas da humanidade? Egoísmo e orgulho. Aqui nós estamos nos referindo ao orgulho. Eu olho para quem estou e acho que está muito abaixo do que devia estar. E aí eu brigo comigo. Seria a mesma coisa do que ele achar que ele devia estar no 9º ano e ele está lá no 7º, no 5º, e ele se achar burro, se achar incompetente porque ele está lá no 5º e brigar com ele. Enquanto isso ele não estuda. Quando que ele vai chegar no 9º? Gente, é isso que a gente faz. Quando a gente perde tempo não aceitando o corpo que a gente escolheu, ou que era o possível para essa encarnação. Quando a gente briga com as nossas competências, em vez de olhar, eu tenho essas, eu consigo falar legal, eu consigo ser uma boa psicóloga, eu sou uma péssima dona de casa. Vou me dedicar a aprender a ser a melhor dona de casa? Eu posso. Não quero, mas... sobrevivi até agora, sendo o mínimo, acho que não vai ser essa encarnação. Mas eu posso me melhorar em outras coisas, posso cuidar mais do meu corpo, da minha alimentação. Então, o que é ser protagonista do próprio desenvolvimento? É ter coragem de se olhar, ver o currículo até agora e fazer as escolhas de como melhorar as coisas de agora em diante. É só isso. E não gastar energia. Lembra que quando a gente fala de culpa, tem acho que é a Joana de Anjos que fala que a gente erra muitas vezes com relação ao outro, e aí quando a gente entra em culpa, a gente erra com relação a nós mesmos. Porque a gente não se dá o direito de ter errado. Então, como ser protagonista? Questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Somos ilúcidos desconhecidos de nós mesmos. Era isso que eu tinha para o nosso tema de hoje. Vamos à nossa oração? Pai de infinito amor, de infinita bondade, infinita luz, agradecemos-te a oportunidade de estarmos encarnados nesse corpo, com suas virtudes e suas limitações. Agradecemos todo o contexto familiar que nos favorece, fortalece e muitas vezes nos desafia. Agradecemos estar nessa cidade que nos dificulta certos aspectos, mas favorece outros. Pai, agradecemos pela doutrina que escancara, nua e cruamente, quem somos e tudo o que temos ainda que trabalhar. Mas que bendita seja, porque nos traz a verdade, e a verdade nos liberta de errarmos pela ignorância. Possamos nós, a cada dia, sermos corajosos e nos conhecermos e trabalhar paulatinamente a aceitação, o respeito, para chegarmos até o amor. Que assim seja.